fazer uma edição de foto, vou retirar o fundo, uma imagem mais complexa, com várias tonalidades e mais difícil de trabalhar. Primeiramente usei a varinha mágica a um nível adequado, né? Isso aí a gente pega com a prática, com o tempo, porque quanto maior o nível da varinha mágica, mais cores semelhantes ela pega. Então, você tem que fazer a regulagem para que não retire também a foto do principal, e somente o fundo que você quer retirar. Eu estou usando também a borracha. A borracha tu pode colocar em vários tamanhos, dependendo do uso, e aí fica mais fácil. Nesse vídeo só vou usar essas duas ferramentas, embora tenha mais ferramentas para tirar fundo, mais ferramentas de seleção. Como vocês estão vendo, primeiro a gente faz uma limpeza geral. Esse é o vídeo número 1, farei um outro vídeo com uma abordagem um pouquinho diferente para tirar fundo, que é possível no paint.net. Você aí, no caso, está fazendo a limpeza, retirando os excessos e o que ficou para trás. E agora nós vamos cortar só o que nos interessa. Agora vamos usar a borracha novamente. Vamos dar mais uma limpeza. Aí tem uma coisa de bom que é fácil dar zoom na imagem. Você aperta o Ctrl e aperta a rodinha. Aí você aperta a rodinha e Ctrl e você puxa, ele vai aumentando até o tamanho ou diminuindo o tamanho que você quer. Posteriormente vocês vão ver que eu usei esse método para aumentar e diminuir a imagem. Como essa é uma foto com bastante nuance de cores, ela dá um pouco mais de trabalho, requer um pouco mais de atenção. Se fosse uma foto com somente uma cor ou duas cores de fundo, você tiraria no máximo em 1 minuto, somente com a varinha mágica, sem necessidade nem do apagador. Vocês veem que eu regulo o nível da varinha mágica para que ele possa abranger tudo, mas não exceda na imagem. Em alguns casos é melhor usar a borracha, o apagador, porque não há problema de você cortar também a imagem que você quer retirar o fundo. Na verdade, dá para fazer em 50% do tempo que eu levei. Esse método que eu estou fazendo é um pouquinho mais demorado. Depois que você pega o jeito, fica mais fácil. Você vê que não é tão difícil. E uma das coisas, como eu já falei para vocês, que facilita muito é o zoom, que você pode aumentar bastante a imagem e trabalhar com mais precisão. Regulando a intensidade da varinha mágica. Agora foi em excesso, voltei um pouco ao zoom. Vocês veem que é muito fácil e você pode fazer zoom ao infinito.
Pode fazer zoom praticamente até enxergar quadriculado da imagem. A regulagem está muito alta. Tudo é uma questão de treinar um pouco. Não precisa treinar muito. Se depois que treinar um pouco, você vai ver que realmente não é muito difícil. Algumas imagens são mais difíceis. E logicamente, quanto menos precisão a imagem tiver, quanto mais borrada a imagem tiver, mais difícil vai ser. Uma imagem com uma alta resolução é muito mais fácil você trabalhar. Você não tem tanta dificuldade. Essa imagem que eu peguei é uma imagem bem mais complexa. Tem muitas nuances de cores e cores semelhantes da imagem e do fundo. Isso é que dificulta mais quando você tem uma nuance próxima da imagem no fundo. Mesmo assim, você consegue fazer. Logicamente, como eu falei, se você tiver 2, 3 cores, uma cor de fundo, você tira no máximo em 1 minuto, não leva 1 minuto. Somente com a varinha mágica. Bom, vou deixar o vídeo correr um pouco para vocês verem como é que é feito e já volto. O vídeo ficou um pouco longo, mas vocês veem que não é tão difícil. Quando a imagem, quando a parte que você quer retirar está muito perto da figura, você pode tirar ela ou com a varinha mágica, com a regulagem certa, ou usando o apagador borracha. Como te falei anteriormente, quanto melhor a resolução da imagem, mais simples e fácil fica para retirar o fundo. Somente as imagens mais complexas, com fundo, cores misturadas e com baixa resolução, dão maior dificuldade. Uma imagem com uma boa ou ótima resolução se torna bem mais simples editar e retirar o fundo. Vocês veem que a borracha ela tem uma regulagem de tamanho. Você consegue o tamanho adequado para você tirar o pedaço da imagem e apagar. Depois de um certo tempo de uso, ela se torna intuitiva. Só inicialmente talvez você tenha alguma dificuldade de usá-la. Mas posteriormente, quando você praticar um pouco, nem precisa tanto, você vai ver que é bem mais fácil. Ora você pode usar a varinha mágica, ora você pode usar a borracha. Existe também mais 2 ferramentas de seleção que você pode usar, que eu não usei nesse vídeo. Mas num posterior, um vídeo posterior sobre retirada de fundo,
eu vou usar e vou simplificar um pouco o que eu fiz nesse vídeo para tornar o tempo menor e ser mais rápido para fazer a eliminação do fundo. O bom é que o Paint.net ele é simples, mas ao mesmo tempo complexo. Eles têm ferramentas muito práticas e eficazes. Uma delas que eu mais gosto, pela facilidade de fazer operações, é, por exemplo, o Zoom. É super simples e fácil. Como eu disse, você pode aumentar até ver os quadriculados da imagem. Você viu a precisão? Tirou uma parte, limpando a imagem com certa facilidade. Ao vivo você pode aumentar. Olha, agora você vê o que acontece. Aí fica melhor você aumentando muitas vezes quando é muito pequeno para você retirar. Fica mais fácil você aumentar e selecionar. Olha, tem uma parte que ficou incrustada na imagem. Então, você pode usar a borracha ou, se fosse um pouquinho mais espessa, você pode aumentar e usar a varinha mágica. Agora aqui nós vamos usar a varinha mágica. Regulei a intensidade. Na verdade, deveria ter regulado um pouco mais acima a regulagem. Por isso está demorando mais. Mas também pode tirar, você fazendo o zoom bastante alto, você pode usar bem a borracha sem problema. E uma grande vantagem que tem o programa também, a facilidade. Se você cortou algo errado, não tem problema. Você vai na seta de retorno, ele retorna a operação anterior, eliminando o que você fez. Se você, por exemplo, cortou e errou, você tem a seta de retorno lá em cima nos menus, você simplesmente aperta ela e ele volta para a posição anterior. Vocês veem como é prático a varinha mágica? Combinando as duas ferramentas, você consegue praticamente trabalhar qualquer imagem retirando o fundo. Normalmente existem programas profissionais que retiram fundo, mas devido à simplicidade do Paint.net, você pode usá-lo para retirar. E como eu disse, sendo uma imagem de alta resolução, com poucas cores, você tira muito rapidamente. O serviço se torna bem fácil. Sendo clip art, por exemplo, que o fundo normalmente é homogêneo, é uma cor só, somente uma cor, você não tem nenhuma dificuldade de retirar o fundo. Agora estou usando a borracha.
como eu falei antes, caso você erre, simplesmente você retorna no menu lá em cima, na seta de retorno, e repete a mesma operação. Você não perde trabalho. Enquanto que outros programas muitas vezes são pesados e difíceis de retornar as operações, você tem que procurar no histórico e ele leva uma certa dificuldade. A seleção está muito alta, porque aí tem uma parte bastante difícil, que é o rabo da pomba. E a coisa aí não são muito nítidas, ficam mesclado com o fundo, então tem que ter um pouco mais de calma para diferenciar o que é fundo e o que é imagem. Na verdade, eu deveria ter feito em 2 partes. Ficou meio longo esse vídeo. As pessoas não têm paciência para ver. Agora vamos na fase final. Tirar os pequenos pedaços que ficam, que requerem a nossa atenção. Como eu falei, caso você não enxergue, você faz o zoom bem grande e você enxerga plenamente aqueles excessos que ainda ficaram na imagem. Bom, agora vocês verão até o fim da edição da imagem e eu encerro por aqui. Bom, se vocês querem ver até o fim, para ver como é que fica, vocês verão que fica praticamente perfeito, sem nenhum pedaço, nenhum excesso de fundo. Assistam até o fim. Obrigado.